Opa! Bom dia, olha o nosso Super Esporte aí ao vivo nessa quarta, 30 de setembro de 2015, acabou o mês. Dia decisivo na Copa do Brasil, com os jogos de volta das quartas de final. São Paulo vai encarar o Vasco no Maracanã, Palmeiras recebe o Inter no Allianz Parque, Grêmio e Fluminense duelam em Porto Alegre. Amanhã é a vez do Santos, que vai encarar o Figueirense no Pacaembu e terá o desfalque do meia Lucas Lima. Enquanto isso, no Corinthians, o técnico Tite aproveita mais uma semana livre para trabalhar de olho na Ponte Preta, adversário do Timão no domingo pelo Campeonato Brasileiro. É tudo isso e muito mais daqui a pouquinho com Alexandre Silvestre, comigo aqui no estúdio, ele já está sentadinho, que Deus nos proteja. Mas para a gente começar, vamos com as novidades do escândalo da FIFA. Ontem, a Justiça da Suíça anunciou a extradição para os Estados Unidos de Eduardo Lee, ex-presidente da Federação Costarriquenha e um dos dirigentes presos em maio em Zurique, antes do congresso da entidade. Ele é acusado pelos americanos de receber propina na negociação dos direitos de marketing das eliminatórias da Copa de 2018. Lee é o quarto dirigente preso a ser extraditado. Já o ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, ainda aguarda a decisão da Justiça do país para saber se será mandado aos Estados Unidos. Ainda ontem, o Comitê de Ética da FIFA anunciou uma punição a Jack Warner, ex-presidente da CONCACAF e ex-membro do Comitê Executivo da entidade. O dirigente de Trinidad e Tobago foi banido de todas as atividades relacionadas ao futebol pelo resto da vida. Warner é um dos pivôs do escândalo de corrupção na entidade máxima do futebol. Jack Warner, que atualmente está em Trinidad e Tobago, terá uma audiência em dezembro para saber se será extraditado para os Estados Unidos. É isso aí, gente. A 12ª edição do Troféu Mesa Redonda está chegando. Você já pode votar para eleger os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2015. É só ir lá no site troféumesaredonda.com.br e montar a sua seleção. Lembrando sempre de agradecer a Lux Color, a Baltec e a Kron, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano. Então tá aí o site, você pode ir lá e ou escolher só o jogador na devida posição que você prefere, sei lá, você quer escolher o goleiro, ou escolher já a seleção completa, já vai escolhendo um por um. Aí se você for escolher conforme as posições. Beleza? Bom dia, Alexandre Silvestre. A gente vai soltar a nossa vinheta, Galdino? Olá. Vinheta? Cheguei. Você tá mais animadinha, né? Passou? Vamos falar do que interessa. Aquela coisinha de menina? Não, ainda tô. Só o fim da semana vem. Então, escuta, filho, que jogador que você te bate pronto? Indiscutivelmente, meu goleiro é Rogério Ceni. Ah, goleiro, tá bom, mas... Eu tô zoando, cara. Ô, Rogério Ceni, pô. Por quê? Ainda dá um caldo, né, mas... Então, qual goleiro você escolheria? Não, esquece o goleiro, ainda não defini, Alisson. mas certamente Ricardo Oliveira, centroavante, Renato Augusto, meia... E Jadson também. Muito bom, gostei. Já mandou logo 3. Nossa, foi o primeiro cara que foi ponta firme e já deu logo uns 3 nomes. Gostei. Não puxa o saco também. Não, tô falando sério, meu. Ai, também não elogio mais. Vai pro inferno. Nesse meio de semana conheceremos os semifinalistas da Copa do Brasil 2015. O São Paulo vai visitar o Vasco no Maracanã. O Palmeiras recebe o Inter no Allianz Parque. Grêmio e Fluminense duelam em Porto Alegre. E amanhã é a vez do Santos tentar a classificação contra o Figueirense no Pacaembu. Confira. Após os jogos de ida na última quarta-feira, a Copa do Brasil vai pegar fogo nesse meio de semana. São Paulo e Santos deram grande passo para as semis. Após poupar alguns jogadores na derrota para o Avaí, o tricolor do Morumbi passou sem problemas pelo Vasco, abrindo 3-0 e deixando claro que o objetivo do ano é a conquista do inédito título da Copa do Brasil. Pensamos que a Copa Brasil é un título que nuestro club no tiene, entonces algo que es muy importante. O Peixe também venceu, mas com um placar mais apertado.
Vitória por 1-0 sobre o Figueirense, mas com a vantagem de ter jogado a primeira fora de casa. Agora, um simples empate garante o Santos na próxima fase, deixando o caminho aberto para termos um Sansão em uma das semis. Uma vitória que nos dá uma pequena vantagem para o segundo jogo, mas teremos que estar muito atentos porque a equipe do Figueirense é uma equipe muito rápida. Do outro lado da chave, só empates nas duas partidas. Enquanto Fluminense e Grêmio não saíram do 0-0 no Maracanã, o Palmeiras conseguiu um ótimo resultado no Beira-Rio. Após sair atrás do marcador, o Verdão conseguiu um empate com o artilheiro Rafael Marques. Para o Palestra, um empate em 0-0 no Allianz Parque assegura a classificação. É uma vantagenzinha, né? Já entramos em campo classificado com 0-0, mas não é nada garantido e nem definitivo, porque o Internacional tem uma ótima equipe, é uma equipe tradicional. 4 jogos, 8 times. Apenas 4 seguirão em frente. Quem leva melhor? Façam suas apostas. O Silvestre quer que seja o que a gente acontece na hora do VT, na hora... Nossa, enfim. Esse seria o programa. Pois é, mas agora com o croma a gente tem que ser um pouquinho mais organizado e tal, entendeu? Então, ontem você esteve no Santos. Nos diga como foi. Entrevistei o goleiro Vanderlei. Olha só, Anitta, falando sério agora, o Vanderlei, ele analisou o jogo no Pacaembu contra o Figueirense nessa quinta-feira, mas numa eventual e muito provável semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, que também deve passar pelo Vasco da Gama, assim como o Santos irá eliminar o Figueirense no Pacaembu. Essa é a tendência. Claro que a Vila Belmiro não pode ser descartada para um clássico decisivo num mata-mata de Copa do Brasil. Solta o VT. Cara, não importa o adversário que for, se for um clássico, se for qualquer outro adversário, né? A gente tem que procurar vencer, lógico, que a gente não tem nem o que falar, né? Os números comprovam isso, né? Que a gente na Vila Belmiro vem sendo muito forte, os adversários que vêm aqui encontram uma dificuldade muito grande e até mesmo respeito, né? Eles já vêm pra cá respeitando o Santos, sabendo que o Santos é muito forte. Lógico também que o Pacaembu é um estádio propício a fazer um grande espetáculo, aí nossa torcida também comparece em peso lá, só que a gente já sabe de todos os atalhos aqui, né? A gente conhece tudo do estádio. Como a gente diz, até os buraquinhos ali da Vila Belmiro a gente já conhece, e isso facilita para a gente no jogo. E claro que os adversários respeitam muito mais o Santos na Vila Belmiro, porque é o território do alvinegro praiano. E resumindo, numa semifinal contra o São Paulo, os caras vão jogar no alçapão. E que baixa, hein? Lucas Lima, né? Que pena. Lucas Lima com estiramento muscular na coxa direita, Anitta, está de fora desse jogo. Talvez fique de fora também no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Santos recebe na Vila o Fluminense em mais uma rodada do Brasileirão. O Santos que está brigando nessas duas frentes, né? Por Libertadores, pela Copa do Brasil ou pelo G4. Na ausência do Lucas Lima, eu acho que o Dorival Júnior recua o Marquinhos Gabriel, que tem atuado como um ponta na vaga do Giovânio, que também está machucado. O Marquinhos vem para o meio de campo, Neto Berola entra no ataque e o Marquinhos Gabriel tem dado conta do recado nas duas posições, tanto na frente como no meio. Claro que tem uma característica diferente do Lucas Lima, né, que é um jogador mais... pensa mais o jogo, mais cadenciado. O Marquinhos já coloca mais velocidade, carrega mais a bola, mas mesmo assim ele pode dar muita dinâmica para o meio de campo do Santos. Tome um banho de sal grosso, hein, Lucas Lima? Isso aí é olho gordo porque tu foi pra seleção. Vovó vai pela vovó, viu? Muito olho grande. Vai na dona Archaluz da Borra do Café, que ela resolve o problema. Não vai nessa senhora, não. Depois de empatarem no Beira-Rio por 1-1, Palmeiras e Inter vão jogar hoje no Allianz Parque por uma vaguinha. Na vaguinha não, a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Veja aí. Bom dia, Anitta. Hoje, às 10 da noite, no Allianz Parque, como você bem destacou, tem Palmeiras Internacional valendo vaga para a fase semifinal da Copa do Brasil. Vale lembrar que no jogo da ida, o Palmeiras arrancou um empate com gols em Porto Alegre, 1-1. E agora joga por um resultado de 0-0 para passar a fase semifinal. O time ainda não está pronto e Lucas concedeu entrevista coletiva ontem falando do adversário de hoje. E mesmo com o Palmeiras jogando por um empate de 0-0, Anitta, o Verdão vai em busca da vitória. Chegou a hora, né? Momento decisivo pra gente.
Dessa vez, diante do nosso torcedor, contra uma equipe muito forte, a equipe do Inter, a gente vai pensar em vencer. Vamos procurar a todo instante o gol, fazer gols na nossa casa e tentar passar com uma vitória. Eu vejo um jogo muito equilibrado e é isso que a gente vai passar, né? Sabemos que é um jogo importante, né? Nos leva numa fase seguinte da Copa do Brasil, né? E agora vamos jogar os outros 90 minutos que faltam. Então a gente espera um jogo muito equilibrado, né? Um jogo muito difícil, né? Não vejo um jogo de 0-0, né? Até pela característica dos dois times, né? Tanto do Palmeiras como do Internacional. Como não foi 0-0 o primeiro jogo, não vai ser 0-0 o segundo. Muito menos o segundo jogo, que é o jogo decisivo. Então a gente espera, sim, fazer uma grande partida e buscar o resultado. Bom, você foi deselegante com a dona Archaluz, que é a cafeumanta. Ela chamou eu senhora... e a minha colega de trabalho, nossa querida Michele Janela, de fresca. Não, metidinha. Ah, metidinha. E vocês são mesmo. Ué, não são? Nós somos, e daí? Vai, fala aí. Quero falar do campo. Tô preocupada. 30% do campo tá comprometido. Teve show da Katy Perry? Vai soltar a Katy Perry? Não, quer falar né? do gramado do Allianz Parque? Como é que vai estar... mas também tiveram esses dois shows, do Rod Stewart e da Katy Perry. E terão outros shows. Não foi só um, foram dois shows. Olha lá, tá todo amarelado, todo lascado. Foi do Rod Stewart? Isso aí é um tratamento de luz artificial para preservar o gramado, entendeu? Ou para recuperar o campo. Deve estar bem gostoso esse gramado aí, com azeitinho vai bem. Nossa. Ai, que babaquice. A gerência do Allianz Parque vai trocar a grama no final do ano, vai colocar um gramado que... Mas no fim do ano acabou o campeonato? Tecnologia, calma minha filha, que tem uma tecnologia diferente que possa ser trocado com mais facilidade em caso de shows para 2016. No Maracanã, o São Paulo visita o Vasco com o quê? Grossa. O jogo de hoje, o que você acha do jogo de hoje? Olha, eu acho que o Internacional fica guardando a casinha, joga no contra-ataque, precisa da vitória, mas não irá se expor. O Palmeiras terá a volta do Arouca, o Zé Roberto, tem o Dudu. Palmeiras é levemente favorito, mas eu não ficaria surpreso se a decisão fosse para pênalti. Eu também, eu acho que vai para pênalti, aí é mais gostoso. No Maracanã, o São Paulo, desculpa, palmeirenses, Rodolfo, o São Paulo visita o Vasco com uma grande vantagem para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver. Oi, Anitta, vamos falar do São Paulo, que esta noite entra em campo diante do Vasco da Gama, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, 3-0 no Morumbi, o que dá certa vantagem ao tricolor na sequência deste torneio nacional. Pode até empatar ou perder por 2 gols de diferença, que segue na competição. O técnico Juan Carlos Osório terá ao menos 4 desfalques considerados titulares para esse jogo. Luiz Fabiano, Michel Bastos e Breno estão no departamento médico. Já o atacante Rogério atuou pelo Vitória na Copa do Brasil e será desfalque. Para Paulo Henrique Ganso, quem entrar vai dar conta do recado. Titular ou não, né? Até porque a gente faz o Osório tem essa maneira de trabalhar fazendo rodízio, então todo mundo tá podendo jogar, né? Então não tem titular absoluto. Acho que a gente tem que ter consciência de que não foi nada conquistado ainda. Apenas uma boa vantagem para um segundo jogo, onde a gente sabe que, pelo que aconteceu aqui no final da partida aqui contra o Vasco, onde eles atacaram a gente, tiveram chance de fazer os gols, a gente tem que ir lá focado para vencer também. Realmente a gente tomou a decisão de poupar alguns jogadores e a gente só vai ver exatamente quantos serão poupados. Exatamente pela questão do desgaste. E eu estou aqui há aproximadamente 45 dias e nós jogamos nesses 45 dias, quarta, sábado, quarta, domingo, sem parar. Né? E chega no momento realmente que um jogador ou outro ele vai sentir um desgaste muito grande, como está acontecendo. Então a gente precisa ter o cuidado para que a gente não perca esses jogadores para uma partida importante. Bem, não, a gente está definindo exatamente quantos jogadores nós vamos poupar, mas continua sendo uma competição importante, mesmo sabendo que as chances diminuíram bastante, a gente tem tomado de 3, mas nada pode, quer dizer, no futebol coisas acontecem, é uma partida completamente diferente, estamos jogando em casa, né? Vamos ter alguns jogadores mais descansados, com certeza a gente pode surpreendê-los.
Então não está nada perdido. Achar que, se eles acharem que vão chegar aqui, que vão encontrar moleza, que vai ser fácil ganhar da gente, com certeza não vai. Bom, Silvestre, mas na verdade seja dita que o foco do Vasco é não cair, né? Então eu acho que não é ser campeão da Copa do Brasil. Se for, oh meu Deus do céu, vai nevar em Nazaré das Farinhas. Agora, honestamente, terra do Vampeta. O foco é o Campeonato Brasileiro, né? É capaz o Vasco conseguir se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil já era, e duvido que o Vasco vá para cima do São Paulo, sabe? Arriscar tudo, porque já tomou de 3 no primeiro jogo, nada disso. Vai ficar tranquilinho ali atrás para não perder de muito, arrancar um empate, não deixar o moral do time cair para o Campeonato Nacional, enquanto o São Paulo tem o Ganso aí novamente vivendo um bom momento. Não é que eu sou fã do Ganso, eu sou fã do futebol que o Ganso de vez em quando joga. O cara que tem classe, que passa bem a bola. Por que você está desdenhando do meu comentário? Eu estou olhando a imagem, eu não estou desdenhando. Eu estou lembrando do Flávio Prado sempre falando mal do Ganso e olhando a imagem. Ganso, né? E estou pensando que todos esses caras que não vão jogar, Michel Bastos, Luiz Fabiano, jogaram no jogo contra o Vasco, se eu não estiver muito louca. Então, no outro jogo, né? Então, o São Paulo tinha ido com força máxima, nesse, se você for pensar bem, não está tanto, mas também está com uma bela vantagem. Então, menor dos problemas, né? O grande problema do São Paulo é o fogo cruzado, diretoria Juan Carlos Osório, né? Vamos falar a verdade? E pode ser que Osório, hoje, se você está descontente e não confia no presidente, pede o chapéu também, cara. Se o presidente ouve do funcionário dele, homem de confiança, o técnico do time, eu não confio no senhor, numa entrevista, o presidente que chame o cara para, né, na chincha, ou então mande embora o Osório. E o Osório para de reclamar também, por favor, que no futebol brasileiro é isso, é assim, ficou surpreso. Surpreso com o quê, cara pálida? Gosto muito do senhor, é um ótimo técnico, um cara criativo, grandes ideias. Deu uma revigorada no Carlinhos, por exemplo, inventou uma nova posição. Mas o cara estranhar que no futebol brasileiro se perde 2, 3 jogos e o técnico é mandado embora, pelo amor de Deus, né? Por favor. Por favor. Mas gosto do senhor, viu, Osório? O senhor é um cara muito bacana. Ele é sincero, que nem você, né? Desse mal. Mas a sinceridade dele foi tamanha na sexta-feira, quando ele criticou a diretoria, que ele se comprometeu. Que ele deveria pedir as contas, cara. Se o presidente não goza da confiança. Agora, eu vou falar uma coisa, Silvestre. Você tá lá no CT todo dia, eu fico trancada aqui no estúdio, verdade seja dita, você tá sempre lá. Agora, os jornalistas também ficaram futucando de todo lado, enche o saco do cara. Eu sei que é o trabalho, mas tem limite também, tá virando imprensa marrom, tá virando fofoquinha, sabe? Programa de fofoca da tarde, que fica, fulano separando do ciclano. Mas a notícia que ele pode ir pra seleção mexicana existe, ele mesmo já disse. Tudo bem, então, agora, isso aí é averiguar um fato, agora ficar toda hora enchendo o saco, não tem mais nada pra falar, não, cria outra pauta. O Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, aproveita mais uma semana livre para trabalhar. O Pavão, né? Mas vai ser jogador. Tem Pato, tem Ganso, tem Pavão. O time volta a campo domingo contra a Ponte Preta e Adriano Dolfi tem as notícias pra gente. Vamos ver. Desde o começo do ano, eu coloquei algumas metas para mim, né? Então, eu acho que foi o comprometimento com o trabalho, com a comissão técnica. O Fábio me ajudou muito no começo do ano. Na preparação física, o Tite me deu confiança, então isso me ajudou a ter uma sequência boa aí até agora. Eu acho que a regularidade é uma meta que eu tinha, eu estou conseguindo ter em todos os jogos. É isso. É isso o quê? Corinthians campeão brasileiro, já era. Já era, brasileiro. Né? 7 pontos é muito pouco. Baixa a bola aí, cara. Se é corintiano, não vem fazer média, não, cara. Mosquitinho é o Zé Maria. Matematicamente, até o Coritiba pode ser campeão brasileiro. Mas pelo desempenho do Corinthians, e olha que o Corinthians, na minha visão, não tem um time tão melhor do que São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético. Mas o rendimento a regularidade, né? E principalmente nos jogos contra os pequenos e médios, né? O Corinthians, se o campeonato fosse... Tem uma conta aí, só times grandes. Se você somasse só os pontos dos grandes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, se eu não me engano, não seria o líder do campeonato. Mas o Corinthians não vacilou contra os pequenos e médios e, por isso, disparou na ponta da tabela. Tá bom. Nós encerramos por aqui. Para onde você vai hoje? Eu vou para casa, eu vou para Santos. Pelados em Santos. Tarararara. Tchau, viu? Hoje foi difícil. Hoje, 14h, a turma do Catinguelê vai para a cozinha no Mulheres. Assista agora, Revista da Cidade.